Mateus 26, versículos 36 Mateus 24, versículos 36 a 44. Estamos no primeiro domingo do Advento. E Advento lembra Natal, Natal lembra o nascimento de Jesus Cristo. Mas é muito interessante que no nosso lecionário, os textos usados para refletir, a nossa reflexão nessa época, no início não são os textos do Natal propriamente, do primeiro Natal. São textos que remetem a uma outra vinda de Jesus, aquela que ainda não aconteceu. E é muito interessante que seja dessa forma, porque o que acontece justamente nesses 30 dias antes do Natal? É um período em que as pessoas estão atarefadas com os presentes, as compras, não é? O 13º e como gastar esse 13º, e as festas, os encontros de família. É um dos períodos do ano mais intensos nessa movimentação. Começa com a Black Friday. Né? Black Friday ela é estrategicamente 30 dias antes do Natal. Cai mais ou menos nesse período, na última semana de novembro. E se estende então até o Natal, e depois tem as trocas dos presentes e tudo. Então, é justamente um período em que as pessoas se distraem com esse tipo de coisas, para fechar bem o ano, para realizar aquilo que não realizaram no resto do ano, enfim. Existe todo um esforço assim, do próprio consumismo, que é do nosso sistema econômico, ele se fundamenta nisso, não é? Então, quando a palavra de Deus nos chama para pensar em alguma coisa mais adiante, em alguma coisa da qual nós não estamos muito atentos, é muito interessante que aconteça justamente nesse ano. A imagem que está projetada aqui, quem assistiu aquele filme Noé, deve estar lembrado dessa imagem, que é justamente o filme. Ele faz uma releitura, não uma releitura cristã, confessional. O diretor ele tinha uma visão pessoal a respeito da história do dilúvio bíblico, então ele documenta essa história. Ele faz uma imagem que é justamente da construção da arca. Então nós temos ali uma armação de andaimes de madeira, até parecida com aquele prédio lá de Hong Kong, né? Tudo de madeira, de bambu, tá? Aquele andaime cercando uma grande construção, que seria então uma barcaça onde deveriam caber toda a vida, né? Toda a fauna, toda a flora do planeta devia caber naquela barcaça, juntamente com Noé e sua família, para escaparem do dilúvio. Existem alguns cientistas que defendem uma tese que eu acho muito interessante a respeito do dilúvio. O dilúvio foi um acontecimento, e isso aí a gente pode até afirmar com muita tranquilidade, porque todas as civilizações antigas registram a ocorrência de uma grande inundação que afetou várias regiões do planeta. Até os nossos indígenas aqui, tem algumas tribos que eu não vou saber dizer agora no momento quais são, mas existe um relato de dilúvio aqui dos indígenas brasileiros. E as civilizações em geral registram isso. Então, para mim, há grandes indícios de que isso ocorreu mesmo, que não é nada mítico, que não é uma coisa, né, não é simplesmente uma criação de uma determinada religião,
mas um fenômeno. Mas, claro, cada civilização interpretou esse fenômeno à sua maneira. Mas o fato é que houve uma era glacial, quando já existiam algumas civilizações humanas estabelecidas, e essa última era glacial, quando ela terminou, ela determinou, teve como consequência a subida do nível dos oceanos, e no caso do mar Mediterrâneo, houve também essa subida do mar que acabou superando barreiras naturais que existiam e que acabaram, então, sendo derrubadas, sendo transpostas pela força da água. E essa força da água chegou, inclusive, até o Mar Negro. Então, existe uma região, por exemplo, no fundo do Mar Negro, onde se observa um leito muito antigo, um leito marinho, e a partir de uma certa profundidade, conforme você vai subindo, uma região mais recente. Ou seja, o Mar Negro era desse tamanho e de repente ele cresceu. Né? Então, essa enxurrada que veio lá do Mar Mediterrâneo, atravessando ali onde fica hoje a Turquia, aquela região ali da Mesopotâmia, que foi, então, teria sido interpretada como o grande dilúvio. E esse fenômeno aconteceu também em outras áreas, provavelmente. Então, é uma informação aqui arqueológica que eu acho muito interessante para a gente compreender o que foi. E é claro que as civilizações que habitavam ali nos lugares que foram cobertos por essa água não tinham muita ideia do que estava acontecendo com o clima no planeta. E esse aquecimento global, depois da última era glacial, acabou determinando esse grande cataclisma. Não é? Hoje nós não temos essa desculpa, hoje nós sabemos o que está acontecendo com o planeta e o que pode acontecer com a elevação do nível dos oceanos. Então hoje nós estamos um pouco mais informados a respeito, embora muita gente não dê lá muita importância para esse tipo de informação e até negue que ela seja procedente, não é? Ou seja, são os novos tempos de Noé, os novos tempos pré-dilúvio que nós estamos vivendo. E é a esses tempos que Jesus se refere aqui, porque ele se preocupa em dizer o seguinte: olha, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele está falando do seu retorno, da volta de Jesus. Muitas pessoas gostam de marcar o dia e hora da volta de Jesus, com base em uma série de especulações da própria Bíblia, mas Jesus já era categórico a esse respeito, ele dizia: olha, ninguém sabe, só o Pai, nem eu sei. E aí ele prossegue: assim foi nos dias de Noé, porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. As pessoas levavam as suas vidas normalmente. Então essas palavras, casavam-se, davam-se em casamento, significa a sucessão das gerações, o ciclo da vida seguindo tranquilamente, as pessoas trabalhando, produzindo, fazendo tudo, mas sem uma atenção, sem uma consciência de que um dia essa era aqui que nós vivemos, ela vai chegar ao fim, ela vai terminar. Isso a palavra de Deus afirma com muita clareza. Então, as pessoas estão naquela dinâmica de levar a vida como se nada estivesse acontecendo, mas existe sim um dia que a gente ainda não sabe qual é, mas que ele virá. Ele virá. Da mesma forma que veio o dilúvio naquela época, uns 30 séculos atrás. E
o seguinte, né? Estes dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. É muito comum, muito popular, uma interpretação desse texto, que diz o seguinte, que estarão duas pessoas trabalhando, tal, conversando, de repente, uma vai sumir. Eu não sei quem é ainda daquela geração daquela série, a Feiticeira, né? Que a feiticeira, ela aparecia, né, de repente, né? Ela aparecia, de repente ela sumia, né? Então tem gente que acha que a volta de Jesus vai ser meio assim, né? Igual a feiticeira. O crente vai estar lá trabalhando, de repente ele vai sumir, né? A senhora vai estar lá na oficina de costura, lá, tal, fazendo a peça dela, vai sumir. O piloto vai estar lá no avião, se ele for crente, ele vai também sumir, e apertem os cintos, porque o piloto sumiu. É uma imagem que as pessoas tiram desse relato bíblico mesmo de Jesus aqui. Acontece que nada nos diz no texto que esse sumiço vai ser assim, repetido, vai ser uma coisa mágica, uma coisa imediata assim. Na verdade, eu leio dessa forma, e muitos leem também, é que nós somos pessoas que estamos imersos na realidade, nós não estamos aqui, né, a maioria de nós, né, nós não estamos confinados numa vida de clausura, lá em um determinado lugar. Por muito tempo o cristianismo cultivou esse tipo, né, de vida, cultiva. Há pessoas de vida consagrada, religiosa, reclusa, né, optaram por esse caminho. Mas a grande maioria dos seguidores de Jesus Cristo está aí, na rua, no trabalho, no ônibus, no metrô. Estamos por aí, não é? Ao lado de pessoas que não têm grande consciência de quem é realmente Jesus Cristo e nem aguardam a sua vida e nem sabem da sua vida, não é? Então, no dia da vida de Jesus, o que esse texto fala aqui é que aqueles que querem estar na companhia de Jesus irão para a companhia dele, né? E aqueles que não o quiserem vão ficar, né? Então, para mim é esse o sentido do texto, né? Nós não estamos separados do mundo, nós estamos inseridos no mundo. E quando Jesus fala da sua vida, nós vimos isso recentemente numa outra pregação, ele deseja que nós aproveitemos esse tempo que estamos aqui na Terra, trabalhando, produzindo, ajudando as pessoas, né? Educando nossos filhos, nossas filhas, e, enfim, ele quer que nós aproveitemos esse tempo para testemunhar de tudo o que ele é, de tudo o que ele fez. É importante a gente compartilhar essa mensagem, compartilhar essa palavra, não é? Não que nós sejamos melhores do que ninguém, não se trata disso, né? Não se trata disso. Eu gosto muito de uma ilustração que diz o seguinte: estamos todos no mesmo barco. Agora, tem aqueles que estão de colete salva-vida. Se o barco virar, a gente não afunda. E vai cair na água também. Mas afundar, a gente não afunda. A gente tem uma proteção. Não é? É chato andar de colete salva-vida, colete salva-vida esquenta, né? Imagina você dentro de um barco assim, aqui no Paraná, um dia ensolarado, bonito, estava. Só quem trabalha quem é obrigado a usar esse tipo de equipamento vai usar, o resto vai andar à vontade, não é? Mas o fato é que
Em Jesus nós temos essa proteção. Todos nós vamos passar pela morte. Todos nós. Não é? Mas em Jesus nós temos um equipamento de salvamento, ou se vocês preferirem, de salvação. Estamos no meio dos passageiros da tripulação, estamos todos no mesmo barco. Então esse é muito o sentido dessa fala de Jesus. Né? Estarão dois no moinho, no campo, mas uns serão levados, outros vão ficar. Né? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Né? Ele dá um exemplo também do dono de uma casa, um pai de família que, se soubesse que a que hora viria o ladrão, ele iria vigiar e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Não é? Então, provavelmente colocaria um alarme, né? Tem uma marca de alarme que faz anúncio em todos os canais, né? Colocaria um alarme. Então, não precisamos viver alarmados, mas nós somos chamados a viver atentos, a viver com atenção. E, acima de tudo, a gente precisa ter, então, essa noção, né? Qual o objetivo da nossa vida? O que nós estamos construindo com a nossa vida? Né? Simplesmente um patrimônio para a gente deixar para os herdeiros? Não é? Instituições fortes, né? Talvez até uma grande igreja. Nós somos chamados a construir para a eternidade. Nós somos chamados a caminhar junto com Jesus o tempo todo. Porque aí nós vamos, a partir de agora, viver aquilo que nós cremos que é a vida eterna. A vida eterna não começa póstumamente, depois do sepultamento. A vida eterna, ela começa aqui. Ela começa no momento em que a gente começa a caminhar com Jesus. Né? Então, se a gente tiver a consciência de que a nossa caminhada nesse mundo não é só para construir alguma coisa para deixar para os outros, que é necessário a gente também construir algo da nossa vida pensando na eternidade, então a nossa vida ganha um novo sentido. E a volta de Jesus para nós não será um desastre, um cataclisma, será um acontecimento glorioso e muito aguardado. Amém? Assim o Senhor nos abençoe. Veja o nosso irmão Regis que leia, por favor, esse texto do Evangelho de Mateus, do nosso ofertório, por favor. Pode ler em voz alta para nós aqui, Mateus. Dai e ser-vos-á